Fala galera amável dessa internet, beleza? Tô aqui com mais um vídeo hoje de vlog e dessa vez com um assunto que pode ser muito delicado, que é viagem e política, associar aí, o meu mochilão com a política, com essa reflexão. E pode ser um assunto muito delicado, então eu te peço que fique até o final do vídeo para a gente construir uma reflexão massa e que possa somar, beleza? Então bora lá? Eu faço essa ressalva, né, de o assunto ser delicado, porque é um assunto que, no geral, no nosso cotidiano, se transformou em ódio, né? Se transformou em questão de, às vezes, até de desfazer amizades e de deixar de seguir a pessoa que você gosta, no caso de redes sociais. Então a política, o conceito em si foi todo deturpado, como parte até do interesse da mídia, né? De te mostrar que política, mostrar pra gente que política é só aquilo que está acontecendo dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados e que é aquilo, né? O roubo e corrupção virou sinônimo de política, o que não é verdade. Política ela é muito mais e muito mais abrangente do que esse dia a dia dos políticos, né? Que a gente chama de politicagem, na verdade. Essa política que a gente vê dentro do Congresso, da instituição, é a politicagem, é o toma lá da cá, essa troca de favores e corrupção de todos os lados. Não é a verdadeira política que eu quero falar aqui no vídeo. Esse é o primeiro ponto a se definir, acredito, para a gente ter uma discussão legal aqui, beleza? Nós somos seres essencialmente políticos, então, como nós vivemos em sociedade, a política ela nos cerca de todos os lados, porque a política, na verdade, se trata de uma discussão de normas que regem um povo, né? E isso vai variar muito de acordo com a realidade e que a gente tem. O Gramsci, que foi um estudioso de política do século passado, ele traz dois conceitos de política que é muito interessante a gente começar a diferenciar aqui para ter essa noção, né? Que é a pequena política e a grande política. A pequena política é essa que a gente vê na TV, né? Que a gente está acostumado da instituição, que é a politicagem que eu tinha falado. Enquanto a grande política é a política que eu quero falar, que é uma política de luta por melhorias de condições de trabalho, melhorias de direitos, melhorias de acessibilidade para nós, pelas pessoas que compõem, né, a sociedade, a maioria da sociedade. Então é a política de conscientização de classe, trabalho de base e também a militância, né? O dia a dia da militância no sentido de conversar com as pessoas e aprofundar e se tornar o assunto mais politizado, entende? Do que ficar só naquela questão de ódio, virar uma briga, que não precisa ser. Acontece que a formação política, né, ela não vem de forma natural no nosso dia a dia, até pelo interesse do que é passado na televisão, no Instagram, YouTube, o algoritmo que é entregado até nós, quando o assunto é política. Quem fala de política em rede social sabe como que é a entrega do conteúdo quando é de política e quando não é, porque é do interesse de grandes corporações, do próprio sistema capitalista, que a gente não se informe, não se politize, para que a gente não questione as estruturas, né? E busque a mudança. Então essa conscientização não vem de forma natural no nosso dia a dia, vai depender de algum contato que você tem com alguém que você gosta, se esse conteúdo vai ser debatido. Por isso que justamente estou trazendo acho que esse vídeo, meu nicho aqui vocês sabem que é mochilão, mas eu sempre gosto de falar de política, porque eu acho que é o que nos leva a buscar as mudanças que a gente acredita que sejam necessárias dentro do mundo. A gente é ensinado a não gostar da política e ao mesmo tempo repudiar e aí virar ódio e virar um discurso despolitizado que não é palpável, que não é político e que na verdade acaba virando briga pessoal. Então não é isso que eu quero. Também não quero ditar regras aqui, não tem uma fórmula, uma receita de bolo que a gente possa falar de quais são as saídas possíveis
dentro de uma alternativa para a gente ter melhores condições de vida, de trabalho. E isso se aplica até para pessoas que ganham mais dinheiro. Essas pessoas, ainda assim, a política é importante para essas pessoas. Na verdade, 1% só da população brasileira são os verdadeiramente ricos, que não precisam trabalhar mais e que são beneficiados pelo sistema. Os outros 99%, do qual eu sou parte, você também, muito provavelmente faz parte, a gente tem que ter o interesse de mudar esse sistema, porque a gente não é beneficiado por ele, né? Então a política, nesse sentido de militância, vem para mudar essa perspectiva para além do sistema que a gente vive hoje. Juntando tudo isso, acho que a gente não deve odiar a política, então, porque ela vai ditar muitas coisas do nosso dia a dia, né? Conforme menos a gente está próximo da política, menos a gente consegue ter capacidade de mudança disso e mais a gente vai sendo mantido num sistema que não nos beneficia de nenhuma forma. Então a discussão ela é necessária diariamente em qualquer ramo, porque é isso, somos seres políticos e todas as pessoas são afetadas pelo sistema que a gente vive. Então, cada dia que a gente segue ignorando essa política, os interesses da hegemonia, né, de quem é rico, muito rico, vão sendo mantidos, porque os políticos que estão dentro do sistema institucional, eles são muito controlados por esse dinheiro de grandes corporações que financiam as campanhas eleitorais. Então, na verdade, a política mesmo da militância acredita no negócio até praticar para além das eleições, né? Porque justamente o que está dentro do institucional, do sistema eleitoral, são políticos que estão sendo controlados por grandes corporações e eles têm que atender o interesse do lucro. Então, se o lucro está acima de tudo nesse caso, e é o que acontece, o que acontece com a nossa vida e o que acontece também com o planeta Terra, com a própria natureza da qual nós fazemos parte e com o equilíbrio ecológico climático do planeta Terra. Eu acho que quando o dinheiro está acima de tudo, todo o resto acaba sendo esquecido, e inclusive o nosso planeta, certo? E aí que eu chego no ponto do vídeo, finalmente, depois acho que dessa explicação, acredito que necessária, que é como que isso afeta nós viajantes, né? Por que então eu estou falando disso aqui num canal de mochilão? É justamente por causa de que quando o lucro está acima de tudo, os lugares, né, as belezas naturais, a nossa natureza, que hoje em dia são cada vez lugares mais procurados pelos viajantes, tanto quem viaja só de férias, tanto mochileiros, galera que viaja de Kombi, bike, todo mundo tá em alta, né, o ecoturismo, o turismo de aventura, que é no meio da natureza. Mas essa natureza que a gente tanto gosta, justamente está sendo ameaçada pelo sistema político, né? No caso o sistema econômico que a gente vive hoje em dia, que comanda a nossa política, que é o capitalismo. E o capitalismo ele tem na sua essência uma contradição enorme, que é o acúmulo infinito de capital. Ou seja, o sistema capitalista ele busca acumular capital com base na exploração tanto de pessoas, dos trabalhadores, né, da mão de obra, quanto dos recursos naturais, né, da natureza. Então, por exemplo, para abrir um pasto de soja, vai ser desmatado 1.000 hectares, 2.000 hectares, 3.000 hectares de terra para plantar uma monocultura de soja que tem diversos malefícios, né, para o meio ambiente, desmatamento, perda da biodiversidade, exaurimento dos nutrientes do solo, porque não tem um estudo ecológico por trás, porque o lucro está acima nessa atividade do agronegócio, por exemplo. Discutir o agronegócio e buscar superar ele já seria um meio da gente preservar a nossa natureza, porque nós viajantes, todo mundo gosta de viajar, e no fim das contas, quem gosta de viajar gosta de ir para a natureza, e a gente tem que preservar essa natureza, certo? Então eu dei esse exemplo do agronegócio só para permear uma situação prática de como isso afeta a nossa vida, de como o agronegócio que é totalmente pautado no lucro, e o Brasil é um país que basicamente sobrevive do agronegócio em sentido
dos bilionários, né? Porque na verdade o retorno para a população do agronegócio é mínimo, né? Nem tem na verdade, porque tipo, os trabalhadores que trabalham nas zonas rurais são totalmente explorados, recebem um valor ridículo de diária, e aí tem o desmatamento, está acabando com os biomas do Brasil. A Mata Atlântica, o Cerrado, tem muito pouco da mata virgem de Mata Atlântica e Cerrado no Brasil hoje. Tem a questão das queimadas, que são feitas para abrir pasto, que muitas vezes são criminosas e acabam se alastrando. E todo ano a gente vê diversas notícias do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, tudo em chamas. Aqui não é diferente, eu estou na Chapada Diamantina. Semana passada teve uma queimada perto do Morro do Pai Inácio, que é um ponto turístico muito famoso aqui. E essa queimada criminosa. Então, são diversas coisas que permeiam a gente, né? Aí já entra esse primeiro exemplo. A queimada ali bem no ponto turístico que todo mundo gosta de visitar e tal, que as pessoas que cuidam do ponto turístico sempre preservando, e chega fazendas vizinhas, grandes latifundiários, e acaba botando fogo para renovar o seu pasto, sendo que a queimada já é comprovada, ela detona o solo, né? Eu vou dar 3 exemplos aqui de projetos de lei que vão destruir ainda mais as belezas naturais do nosso país. A primeira delas é o PL 490, projeto de lei 490, que está muito em alta recentemente aqui no Brasil, que está sendo julgado pelo STF, que é um projeto de lei que fere basicamente todos os direitos dos povos indígenas e originários do Brasil, porque ele dificulta a demarcação de terras indígenas, de novas terras indígenas, porque transforma essa exigência de demarcação através de lei e decreto de lei. E a gente sabe que no Congresso brasileiro a maior bancada é a ruralista, que defende os interesses do agronegócio. Se essa bancada precisa aprovar novas demarcações de terra indígena, eles não vão aprovar, certo? Porque não é do interesse deles, porque os povos indígenas comprovadamente mais defendem nossas terras, nossas florestas e protegem a mata, né, de verdade. Então esse PL também ele possibilita a exploração em terras indígenas de garimpo e também possibilita o contato com povos que estão em isolamento voluntário, né, povos indígenas que estão em isolamento porque eles querem, e ainda assim esse PL permite esse contato, totalmente violando, né, a autonomia desses povos que estão em isolamento. Então esse é o maior caso, teve acampamento da luta pela vida, está sendo o maior caso no Brasil atualmente. Ele é totalmente político, e por que ele está ligado com as nossas viagens? Porque exatamente são os povos indígenas que lutam hoje em dia no Brasil pela defesa das nossas florestas. E é onde que a gente está viajando, né? Tipo, que destino que a gente está procurando hoje no Brasil? São destinos no meio da floresta, destinos de ecoturismo, que a gente gosta de ver aquela cachoeira, aquele rio. São os povos indígenas, então, que defendem esses rios e essas cachoeiras, essas matas, essas florestas, e deixam o meio ambiente, na verdade, equilibrado, para que isso continue existindo e não seja seca a nascente por causa da exploração do agronegócio, entende? O segundo exemplo, já vou linkando com esse primeiro, é uma proposta de projeto de lei também que está tendo na Chapada dos Veadeiros, que é no Cerrado, onde há uma das maiores bacias hidrográficas do país e da América do Sul inteira, na verdade, onde há nascentes do Rio São Francisco, por exemplo. E ali no Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, tem já uma luta há muito tempo dos quilombolas, dos agricultores familiares, contra o grande agronegócio. Ele, justamente por causa das monoculturas, desmata toda a mata virgem a partir da técnica do correntão. E é um correntão ligado a 2 tratores que passa desmatando tudo. É uma cena bem triste de se ver, se você nunca viu, joga no YouTube aí. Correntão no Cerrado. E isso acaba com a mata virgem de Cerrado para plantar soja, que tem raiz curta e que não mantém a umidade do solo, e isso faz com que cada vez mais os lençóis freáticos vão secando e os rios vão secando. Para você ver isso de uma forma mais aprofundada, eu vou deixar aqui recomendado um documentário muito bom que eu vi recentemente,
que chama Sertão Velho Cerrado. Eu vou deixar aqui embaixo e na descrição também o nome, e você pode assistir. Eu recomendo demais, que você vai entender o que está se passando na Chapada dos Veadeiros, que é basicamente essa luta, de novo, de povos quilombolas com grandes latifundiários que querem cada vez mais plantar soja para o gado, e o meio ambiente cada vez mais exaurido, destruído. Por que esse é um exemplo que eu trouxe? Porque tem um projeto de lei dentro da política institucional também, como eu falei, que recente, vou deixar a notícia aí, na verdade estou deixando as informações aí do lado tudo para vocês verem que eu não estou tirando isso do nada. E tem um projeto de lei que está prevendo a redução do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em 73%, ou seja, vai basicamente acabar com a Chapada dos Veadeiros. Essa redução é de um aumento que teve, na verdade, em 2017, depois de muita luta dos povos lá, dos moradores, dos povos originários lá, tipo dos quilombolas também, que fez esse aumento na Chapada dos Veadeiros em 2017, foi aprovado, e agora estão querendo reduzir de novo para conseguirem explorar essa área, porque a unidade de preservação Parque Nacional, né, a categoria Parque Nacional, é de maior integridade e maior proteção no nível nacional e também institucional. Não pode ser feito nada de exploração econômica dentro de um parque nacional. Então, se esse projeto de lei, que é do interesse dos ruralistas, for passado, vai diminuir o parque absurdamente, e essa área que vai ser diminuída vai virar propriedade privada, onde vai ser explorado o agronegócio, porque quem tem dinheiro para comprar grandes terras são os latifundiários, né? E então isso em total desrespeito com a comunidade local, com os povos quilombolas e com a natureza, ou seja, nós mesmos vamos ser prejudicados. Então, política de novo, entra nisso. O que é política nesse caso? No próprio documentário que eu recomendei, política tá nesse embate diário de discussão, de não permitir que esse parque seja reduzido, que a Chapada dos Veadeiros seja reduzido. Nós somos viajantes e nós passa não sei quantos mil pessoas por ano lá na Chapada dos Veadeiros, e tipo, se ela acabar, se a Chapada dos Veadeiros acabar, o que a gente vai conhecer de natural? Pastos de soja? Tipo, a gente vai visitar pastos de soja com nascente seca. Então, é por isso que eu sempre trago essas questões, estou trazendo essa questão, porque para mim é muito preocupante, acredito, me dói. Eu sempre tive um contato muito forte com essa questão ambiental e me dói muito ver essas coisas acontecendo, e a gente muitas vezes não está debatendo isso, e só querendo aproveitar a parte turística sem às vezes somar nessa luta, nessa busca de ter esse contato político da militância para impedir que nosso planeta seja destruído, entendeu? Então eu acho interessante trazer essas discussões, por isso. E o terceiro e último ponto de desmonte é o do Jalapão. O Jalapão é um dos destinos mais em alta no país hoje. E embora lá tenha um turismo muito elitizado, eu morei lá e eu posso falar de alguma forma disso, ainda assim, lá está com um projeto que na verdade já foi basicamente aprovado, de concessão do Parque Estadual do Jalapão para uma empresa privada, e ainda, para piorar, a população lá não foi consultada, né? A população local, os moradores, as comunidades quilombolas que tem lá no Jalapão, Quilombo Mumbuca, a comunidade do Rio Novo lá também. Ninguém foi consultado, os prefeitos também mal foram consultados, né? Os prefeitos das cidades do Jalapão, o governo do estado, que está fazendo essa concessão, não conversou com ninguém e simplesmente está concedendo para a iniciativa privada um parque que é público, né? Um parque estadual que é de interesse público, que é, na verdade, de proteção ambiental, vai entregar para a iniciativa privada. O que a iniciativa privada vai ter como prioridade lá? O lucro. De novo, a gente volta nessa lógica, o lucro. Então, é mais uma coisa... Eu só estou falando das coisas institucionais aqui ainda nesses exemplos, né? Estou falando de exemplos de projeto de lei, de propostas institucionais que vêm de dentro do sistema, mas que
podem ser combatidas com a nossa politização, com a nossa consciência de política, porque é com consciência política que a gente se une entre nós, coletivamente, para derrubar essas demandas, derrubar esses projetos de lei e ir lá e fazer desde protestos, mas também de estar lá no combativo, tipo, conversando com os prefeitos, para os prefeitos conversarem com os governadores. Se os prefeitos se sentem pressionados, eles podem pressionar o governador e essas coisas serem impedidas de passar. E com o tempo também passar projetos de lei que façam mais sentido com a natureza e não os que destroem e que concedem a natureza para a iniciativa privada cada vez mais. Daí também a gente se politizar e partir para uma coletivização e também demandar a superação desse sistema em algum momento. Porque ele há de vir, essa superação tem que vir, porque dentro desse sistema onde o lucro está acima de tudo, a nossa extinção é quase que óbvia. Porque cada vez mais a gente vê a crise climática que a gente vive, global, né, e a crise sanitária, né, crise social dentro do Brasil e no mundo, por causa de tudo do sistema. Às vezes as pessoas não fazem o link de como que o sistema opera nas nossas vidas, nos explorando, tornando nossa natureza totalmente explorável e detonando com ela e acabando com a nossa qualidade de vida, do nosso ar, das nossas águas, né? Então esses projetos todos entregues ao lucro, cada vez mais acaba com a nossa vida. Então é isso, acho que esse vídeo vai ser o mais longo do canal aí por um tempo. Se você está aqui até agora, te agradeço, porque acredito que muitas pessoas podem ter parado de assistir no meio do caminho. E meu intuito não é culpabilizar a gente, os 99% que eu falei, pelos problemas que são causados pelos 1%, né? Que é os milionários super ricos que são donos de verdadeiramente toda a exploração do agronegócio, né? Então nós não somos culpados por isso, mas nós somos as pessoas que temos como lutar por isso para não deixar isso acontecendo, porque se a gente não fizer, o interesse como vai ser mantido do lucro acima de tudo, né? O que a gente pode fazer? Como eu tô falando aqui, a gente tem que fazer. Acho que o primeiro passo é a gente cada vez mais se formar, né? Se formar politicamente, buscar se informar sempre, tá acompanhando o que está acontecendo e entender mais como a política afeta as nossas vidas, o nosso dia a dia, tudo, né? Desde a nossa ida ao trabalho, né, como que o transporte público funciona, por exemplo. Estudar, né, acaba sendo um estudo constante e um eterno aprendizado, na verdade. E a partir disso a gente começar a se organizar, né, politicamente. E tipo, se juntar a um coletivo, porque nenhuma mudança real pode vir de só atitudes individuais. É legal a gente parar de comprar tal produto ou consumir tal coisa para boicotar mesmo grandes empresas, grandes negócios, o próprio agronegócio, né? E para até ter uma atitude mais coerente com o que a gente acredita, mas acho que a mudança real ela vem da luta da militância, né? Então se organizar politicamente, encontrar um coletivo que faça sentido com o que você acredita. Eu vou deixar um coletivo que eu acredito muito nos valores aqui na descrição, que é o Movimento do Bem Viver. E também eu vou deixar outros Instagrams, como o da Sabrina Fernandes, o do Thiago Ávila, o Chavoso da USP, a Rita do Tempero Drag, que são canais que eu acompanho de formação política, que são incríveis. Eu vou deixar no card também vários vídeos de assuntos que eu acredito que são relevantes para a gente começar a debater, né, essa questão da viagem, da preservação ambiental, né? E também é um livro muito bom para quem quiser começar a se interessar por política. É o livro da Sabrina Fernandes, Se Quiser Mudar o Mundo. É um livro introdutório sobre questões políticas para a gente entender como que a política afeta a nossa vida. É um livro incrível. E outro livro que eu recomendo bastante, que eu terminei de ler recentemente, inclusive, é o livro do Alberto Acosta, que chama O Bem Viver. Eu vou deixar as capas dos livros aí e, se possível, vou deixar até na descrição o link para vocês comprarem os livros e ler, beleza?
É um estudo muito massa, são livros simples de ler e bem importantes, muito gostosos de ler e tipo, são livros que trazem questionamentos bem importantes para a gente. E a partir disso, tendo o estudo, se for se coletivizando, né, na luta, eu acho que nisso a gente pode ter uma alternativa palpável assim do que a gente pode ver no futuro. Porque tipo, não tem futuro dentro desse sistema que a gente vive. É isso, o vídeo ficou bem longo, muito longo, mas eu espero que a reflexão tenha valido. Eu espero que isso te inspire de alguma forma. Minha ideia com o canal e com a minha viagem é me inspirar e inspirar os outros e espero que esse vídeo chegue em mais pessoas. Eu peço com muito carinho que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que a entrega desse vídeo não vai ser a melhor, muitas pessoas não vão, né, assistir talvez até aqui. Então se você assistiu, eu acredito que isso condiz muito com o que você acredita. Então peço que compartilhe, seria muito importante para mim. Deixa sua dúvida nos comentários, vamos abrir esse debate, eu acho muito importante. E também deixa um like, se inscreve no canal se você não tá. Eu agradeço muito, muito de coração quem acompanhou até aqui, todos que estão acompanhando o canal, da viagem, das reflexões. Isso sempre vou estar trazendo por aqui alguma reflexão. E lembrando que não é você contra o mundo nessa luta política. Se você tiver interesse também, me manda um inbox lá no Instagram, @vidaentremundos, que eu faço questão de te explicar mais como a gente pode começar a dar esses passos coletivos em busca de uma alternativa de mundo onde caiba todas as culturas, todos os povos e que a gente viva em equilíbrio com o próprio meio que a gente está inserido, que é a natureza. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado de coração e até o próximo vídeo. Valeu!